Meu amigo vascaíno. Cleiton Silva acerta com o Vascão, é do Vascão, mas Laureano vai parar por aí no atacante que vem lá do Casa Pia de Portugal? Não, não vai parar por aí. Vão chegar mais reforços. Até o dia 7 de março é dia. A gente falou para vocês que hoje teria anúncio e a verdade prevaleceu. E a gente vai falar muito aqui dos preparativos do Vasco da Gama para as 3 decisões que teremos aí pela frente. Laureano, 3 decisões, sim, o jogo da Copa do Brasil e os 2 jogos aí contra a equipe do Nova Iguaçu, referente às semifinais do Campeonato Carioca. Vasco que vai ter um reforço aí para esse jogo do Campeonato Carioca. E o seguinte, meus amigos, eu peço muito para vocês colocarem atenção quando a gente for falar de reforços, porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Deixe o seu like ou o seu dislike, se inscreva no nosso canal, principalmente você que já foi inscrito, cancelou a sua inscrição, você que está chegando aqui pela primeira vez, e ative o sininho aí. Para quê? Para que você possa ter ciência todas as vezes que a gente postar conteúdo novo. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama aí no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Por quê? Hoje deu todo aquele entrave com aquela situação onde o Vasco ia mandar o jogo, né? Primeiro jogo aí, o Vasco é o mandante. A Ferri fez uma patifaria, fez uma palhaçada danada, não queria deixar o Vasco da Gama simplesmente jogar no Maracanã, mas na parte da tarde, tá? Houve uma reviravolta ali, certo? E o Vasco tende a colocar esse jogo normalmente no Maracanã, contra tudo e contra todos, contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra a Ferri, e é por isso que eu falo, esse campeonato carioca, para nós, que somos perseguidos, tá? Por essas 3 instituições aí, é questão de honra a gente ser campeão carioca. O Vasco que vai ter um reforço aí importante, hein? O retorno do Zé Gabriel, que hoje, Laureano, não gosta do Zé Gabriel, mas é titularíssimo aí do Ramon Dias para essa partida. Então a gente vai completinho para o jogo aí de domingo, tá? Contra a equipe do Nova Iguaçu. Mas antes disso, né? Os vascaínos terão que apoiar o Vasco da Gama no jogo contra o Água Santa. Justamente isso. Mais de 15 mil ingressos vendidos para a torcida do Vasco dar aquele show e a vitória tem que vir, certo? Laureano, mas se empatar, Laureano, se empatar é pênalti, igual foi no ano passado. Só que esse ano o Vasco da Gama não vai passar pelo que passou nos últimos 2 anos de pagar mico e sair nas semis, na segunda fase, melhor dizendo, da Copa do Brasil. Por quê? O Vasco tem um treinador muito mais qualificado, o time é mais qualificado, o Água Santa não vive um momento tão bom assim, perdeu para o São Bernardo por 2-1 no Campeonato Paulista. Agora a gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforço. A verdade prevaleceu, certo? A gente falou que ia ter anúncio hoje. Ai, Laureano, nunca chega ninguém, nunca chega ninguém. Chegou um jogador aí muito promissor, certo? Cleiton Silva, Laureano, nunca ouvi falar desse jogador. Esse jogador, gente, ele conseguiu fazer uma façanha com a camisa do Casa Pia. Vocês sabem que o Vasco teve atrás do André Silva. Mas eu perguntei para umas 3 pessoas lá de Portugal e falaram assim, esse rapaz, ele fez façanha aqui, Laureano. Porque o André Silva, ele tem 13 gols, mas joga numa equipe que é mais qualificada, o Vitória de Guimarães, que ocupa a 5ª colocação no futebol português.
Já esse rapaz, ele leva o ataque do Casa Pia nas costas. E por 3 milhões de euros, o Vasco faz a aquisição desse rapaz, 15 milhões, ele está com 12 gols lá. Agora, o que chama mais atenção é que no campeonato português, o Casa Pia tem 22 gols, ou seja, ele fez mais do que a metade dos gols do Casa Pia, que se encontra na 9ª colocação no campeonato português. Ou seja, não fosse os gols dele ali, o Casa Pia está numa situação muito delicada aí nesse campeonato. O jogador hoje já falou como atleta do Vasco, só colocar a fonte que é, porque eu não acredito, Laureano. Então tá aqui, ó, a fonte, Vasco acerta com o atacante do Casa Pia, né? E o seguinte, hoje, inclusive, o atleta até já falou, né? Ele diz que está extremamente feliz aí com o acerto com o Vasco da Gama, né? A gente coloca aqui para a rapaziada, né? Vamos colocar aqui, ó. Cleito se diz extremamente feliz de ter uma oportunidade no Vasco, certo? Então, simplesmente, parabéns aí à contratação. Jogador que vem aí, ô Laureano, mas o Cleiton, onde que ele joga? Ele joga, né, na mesma posição que o Vegete. Ele é 9. Então, Laureano, vai chegar mais reforços? Vai chegar mais reforços. Pelo menos até o dia 7, o Alexandre Matos, tá? Isso é uma informação, ele luta aí para poder, contra o tempo, para poder fazer o anúncio de um jogador de lado de campo, tá? E mais um meia. Laureano, jogador de lado de campo. Eu estou falando, ninguém está acreditando. Breno Lopes, tá? O jogador ontem não atuou lá pelo Palmeiras, certo? O Vasco não fez o anúncio ainda dessa contratação, porque a 777 está reticente com relação a este nome, tá? Porém, essa resistência já foi muito maior aí. O André Cury, que colocou alguns jogadores bons aqui no Vasco da Gama esse ano, tá? Está colocando o Breno Lopes aqui no Gigante da Colina. E outra situação que não é segredo para ninguém, eu só acredito vendo, Laureano, é a situação do Matias Rojas. O Matias Rojas negocia sim com o Vasco da Gama. O jogador, que também tem outras propostas aí, ele tem simplesmente até o dia 7 para resolver essa situação. Porque se ele não resolver até o dia 7, o mercado no Brasil, a janela fecha também para ele, certo? Aí ele vai ter que voltar a jogar em outro mercado. O mercado da Argentina está fechado, do Uruguai, do Paraguai, a América do Sul não está mais, né? Vai fechar aí dos Estados Unidos também, lá no mundo árabe também está fechado, então é essa a situação. Matias Rojas podendo pintar aqui no Vasco da Gama, salário de 700 mil conto por mês. Perfeito? Vamos aguardar aí, ó. O Vasco fez uma boa contratação hoje aí, jogador do Casa Pia, certo? Chegar, abraçar o jogador e torcer para que dê tudo certo. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.